Seguinte, a inovação não é para fazer só uma vez. Inovação é uma coisa muito subjetiva, que você consegue escalar de forma exponencial. É importante mostrar que tem vários caminhos que a gente tenta se organizar com relação ao porte, né? De modo que a gente possa trabalhar com cada empresa da melhor forma possível e às vezes até duplicando as capacidades. Então hoje, se uma empresa ela estiver inserida dentro de um município com baixo índice de desenvolvimento paulista, a gente tem um bônus na taxa. Ela consegue acessar uma taxa mais barata. E a gente sempre diz, o fluxo de caixa é o ponto mais importante, né? O que quebra uma empresa é a falta de caixa. Não é o crédito que gera a oportunidade, são as oportunidades que geram crédito. Olá, pessoal. Meu nome é Érico Nicaido, sou sócio aqui do Ártica e hoje a gente tem um bate-papo um pouco diferente do que a gente tem usualmente aqui. Hoje a gente tem o William do FINEP, que é representante aqui, vai contar um pouco de como que as linhas incentivadas estão funcionando, e o Luca, do Desenvolve SP, também que vai trocar uma ideia com a gente para falar como que também está ajudando aqui o estado de São Paulo a se desenvolver, né? E aqui o João. Oi, pessoal, eu sou o João, trabalho aqui no time de Investment Bank do Ártica, na área voltada para soluções de capitais para a empresa. Então, é um bate-papo muito bacana, tanto para a gente, quanto para vocês conhecerem as alternativas de financiamento que a gente tem, principalmente nesse segmento de linhas incentivadas. Boa. Se vocês puderem começar aí se apresentando, vai ser um prazer aí conhecer vocês melhor. Muito bem, obrigado aí pelo convite, é uma satisfação estar aqui com vocês. Eu sou o William Ruspendorf, sou superintendente da área de inovação da FINEP, que cuida de operações descentralizadas e das regionais. Então, nós estamos na diretoria de inovação, que lida muito com crédito e também subvenção. E nós estamos num momento bom para falar, porque estamos correndo o Brasil com eventos para divulgar as novas condições. Então, vamos ter muito por que explorar hoje. Bacana. Bom, como o William citou aqui, é uma enorme satisfação estar presente. Acho que esse trabalho que vocês estão fazendo é super bacana para divulgar a nossa atuação, ajudar a gente a ganhar capilaridade, que é eu diria que é uma das nossas dores, né, William? Bom, atualmente eu sou superintendente de negócios, tanto setor privado quanto setor público da Desenvolve SP. Cheguei ali em maio de 23 com a nova gestão, tem sido um desafio. Basicamente, o trabalho ali da minha superintendência, assim como o William, rodar todo o estado, fazer os eventos, divulgar sobre a Desenvolve, ter o atendimento inicial dos empresários, enquadrar com a finalidade, com as diferentes linhas, milhares que a gente tem dentro de casa. E no trabalho nas prefeituras, também ali tem rodar o estado, conversar com o corpo técnico, ajudar a prefeitura a aprovar a lei nas respectivas câmaras, enfim, aí segue lá dentro, né? Mas a Desenvolve, acho que pouca gente conhece, mas é uma agência aí relativamente nova do estado, só existe há 16 anos, ao contrário aí de BDMG, BRDE, Uhum. que estão em Minas, Sul, que já existem há mais de 60 anos. A gente é uma agência relativamente nova e a gente reconhece que ainda está aquém do que o estado de São Paulo precisa. Como meta, né, de crescimento, e acho que no geral aí os nossos ouvintes têm nos acompanhado, a Desenvolve ela tem tido um crescimento constante, não só de capital, que é o patrimônio da instituição, como também nas operações que a gente faz de crédito, né, crédito direto. Então, a gente aí está recorde atrás de recorde, mas ainda assim aquém do que o estado de São Paulo tem de empresas, né? A gente está Perfeito. falando aqui de uma economia que representa quase 35% do PIB nacional, então a gente tem muito para crescer ainda. Bacana. Acho que se vocês puderem introduzir um pouco de objetivos estratégicos de cada instituição, a gente tem visto que a FINEP tem batido ano após ano recorde de desembolso de recursos, né, para as empresas. Então, se puder contar um pouco, William, hoje quais são os focos da FINEP, como vocês estão organizados, e depois ouvir também do Lucas sobre a Desenvolve. Muito bom. É uma boa pergunta, porque de fato, né, a gente está num momento de explorar, né, um crescimento muito grande. Nós tivemos aí notícias importantes que foram obtidas, né, especialmente o descontingenciamento do fundo. A FINEP opera como secretário executivo do FNDCT, que é o fundo composto por vários fundos setoriais, em várias áreas. Dentro do MCTI, a FINEP já tem quase 60 anos, né, esse fundo tem praticamente a mesma idade, então a FINEP sempre foi executando e a gente conseguiu ter uma evolução hoje, é um fundo que ele está numa arrecadação de 15 a 16 bilhões por ano. Então esse é um movimento que a gente pode fazer, sempre metade crédito, né, pela lei, Tá. né, e metade não reembolsável.
E a gente tem atuado também muito proximamente do MDIC, né, Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Uhum. Comércio, que estabeleceu aí uma política industrial, que a gente vê muitos países, né, olhando para isso, quais são os temas que a gente precisa ficar atento. Hoje em dia, as disputas internacionais estão muito ligadas à tecnologia, né, conhecimento. Então, saber quais são as áreas que a gente precisa atuar com mais força. A FINEP está muito ligada a essas 6 missões da NIB, né? A Nova Indústria Brasil, que envolve agro, parte de saúde, mobilidade, infraestrutura, tecnologias digitais, inteligência artificial. Hoje tem um PBIA, né, que também é uma diretriz estratégica muito importante. Bioeconomia, né, transição energética, e a parte de defesa, segurança também é outro tema muito, muito crítico. E aí o resultado que a gente vê é um aumento muito grande das operações em todos os instrumentos, porque é importante lembrar isso, né? A FINEP, eu já visitei outras agências de inovação, instituições parecidas em outros países, e às vezes tem uma que olha mais para a parte acadêmica, outra para pequenas empresas, para médias. A gente atua em todo o portfólio. TRL, né, que é o grau de maturidade dos projetos, vai de 1 a 9, vai desde uma pesquisa básica, então você roda um parque tecnológico, uma infraestrutura de pesquisa, um laboratório de universidade, isso tem apoio da FINEP. Aí a parte de aceleração, né, tem muito apoio de equity também, que a gente voltou a trabalhar com alguns fundos Sim. de investimento. E o crédito também, tanto no descentralizado, né, com a Nova Crédito, como o direto. A gente chegou, o ativo de crédito da FINEP, ele estava na casa de 8 a 9 bi, chegou a 30. Então, a gente até espera nesse mês ter algumas ações aí para capitalizar, de modo que a gente consiga manter esse ritmo, né, para poder chegar em mais empresas. O Inova Credit chegou há alguns anos a bater quase 1.000 empresas. Então, é muita gente falando de inovação, gente que talvez achava que não era possível, que não conseguia fazer, e trazer esse público, mostrar que sim, que é possível. Então, a gente está num momento realmente de crescimento e de muitas oportunidades. E esse tema de inovação é uma coisa importante, porque, no geral, a inovação é uma coisa muito subjetiva, né? Se você fala, olha, eu sou empresário, eu vou comprar uma máquina e ponto, talvez não seja enquadrado em inovação. Uhum. Mas olha, eu vou comprar uma máquina que ela vai me ajudar a automatizar o meu processo Uhum. produtivo, eu vou fazer mais com menos, eu vou enquadrar meu funcionário em outra função. Olha, a empresa está sendo eficiente. Eficiência também é premiada como inovação. Então, seja eficiência de processo, desenvolvimento de novos produtos, é uma coisa bem ampla. Lá na Desenvolve, antes da gente falar um pouco mais ali dos objetivos principais, é importante contar um pouco o histórico, né? Eu contei para vocês que é uma agência relativamente nova, surgiu ali de 2008 para 2009 com a venda da nossa caixa, e até 2022 toda a estrutura ficava vinculada à fazenda. Em 23, quando a gente foi fazer o programa econômico do Tarcísio, né, o Afif, o Samuel, o Jorge, a gente falou, olha, não faz muito sentido uma agência estar embaixo da fazenda, Hum. vamos trazer para baixo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, porque o crédito ele tem que ser um meio para gerar emprego e renda. Então a gente mudou um pouco o conceito da agência, e aí e por quê, né? Porque olhando o histórico da Desenvolve, no geral, no privado, ela era conhecida como agência do capital de giro e no público como agência do recap. E aí, aula básica de economia, né? Desejos ilimitados, recursos limitados, a gente deu uma guinada. Então, hoje, a Desenvolve ela possui 3 grandes bandeiras. Uma é a inclusão creditícia, onde a gente tem várias estacas, por assim dizer. Eu tenho uma linha, por exemplo, para empreendedoras mulheres, que era uma linha que a gente não tinha Que legal. desde então. A gente fez uma linha, por exemplo, para Santas Casas, Aham. que é uma coisa super importante aí, que além do impacto social, que tem muito emprego, enfim, tem de muitas pessoas, tem um ponto importante ali de ajudar elas a se tornar mais eficiente. Uma segunda bandeira que a gente tem é a parte de sustentabilidade, como o William citou, né? E aí é um leque muito amplo. Pode Uhum. ser desde uma usina fotovoltaica até um trabalho, por exemplo, saneamento, Novo Rio Pinheiros ou Integraliza Tietê, para ajudar a robustecer mais a capacidade, né? Complementar a privatização da Sabesp, né, que está super capitalizada, mas atuar em municípios ali que talvez não seja, do ponto de vista financeiro, para uma grande companhia fazer o empreendimento, a gente entrar com recurso, assim como o fundo que equaliza. E o terceiro pilar, e mais importante, é a inovação, Legal. né? Porque a inovação é uma coisa que você consegue escalar de forma exponencial, né? E aí o William, eu mesmo, a gente vê na Desenvolve, ali no histórico, uma série de empresas que pegaram as linhas mais de uma vez, né? É. E o empresário não sabe disso, ele acha que pegou recurso uma vez, não pode voltar mais. Mas, assim, as empresas, elas
tem empresas ali que o faturamento cresceu 10 vezes, 20 vezes, e hoje, inclusive, desenquadrou, né? Eu não consigo mais atender essas empresas, aí já Mas é cumpriu seu objetivo cumprir social. meu Graduou objeto social, graduou a empresa. Hoje ela já deve estar buscando a FINEP direto ou o direto, BNDES direto. Esses são os 3 macro pilares da agência. Bacana. Se a gente puder até aprofundar um pouquinho agora mais em desenvolve, legal que você comentou, porque hoje vocês também atuam no repasse de crédito da Finep, né, como repassador, através desse crédito descentralizado que o William comentou. Mas olhando um pouco para linhas agora da Desenvolve, qual é o perfil de empresa que geralmente busca vocês, empresário, empreendedor ali que está precisando de recurso, e quais são geralmente os enquadramentos e direcionamentos que vocês acabam dando aí dentro das linhas disponíveis? Não, perfeito. Acho que para os ouvintes ficarem tranquilos, assim, não é por falta de recurso ou por falta de opção de linha que a gente vai deixar de atender eles. Do lado do crédito direto, que eu também tenho um braço de administração de fundos do Estado e também os investimentos em FDICs e FIPS, mas do lado do crédito direto eu tenho hoje 33 linhas na prateleira da Desenvolve. No geral, 75% disso é recurso próprio. Recurso que o Estado aporta ou captações que a gente faz com multilateral. E aí uma grande parte dessas, basicamente a diferença, a gente tem também recurso de repasse federal. Então tem ali várias linhas do BNDES, para não dizer que são todas, uma ou outra, às vezes dependendo da demanda, do cheque que o BNDES tem, ele acaba atendendo direto, mas assim, a gente tem milhares de opções. Eu tenho, por exemplo, o empresário que está inserido num público do turismo, tem o Fungetur, que é um recurso super barato, e a própria FINEP, né? A FINEP é uma das opções de linhas que eu tenho dentro do pilar de inovação. Então, assim, em relação ao público, o público do privado, eu consigo atender ali desde o empresário que se desenquadrou do MEI e fatura a partir de 81 mil ano, até o empresário que fatura hoje até 300 milhões ano. A Desenvolve, ela tem muito core, diferente de um banco privado, de atender projetos pré-operacionais. Que às vezes são os empresários que, por exemplo, o cara tem uma matriz em outro estado, ele fala, olha, São Paulo é um estado muito rico, tem um sistema de logística muito bom, com o futuro, com a tributária, né, a reforma tributária, ela tem um prazo de transição, então eu quero estar inserido ali em São Paulo. E ele, por si só, no grupo econômico, talvez eu não consiga enquadrar ele, mas ele abriu o CNPJ pré-operacional, eu posso financiar ele como projeto. E pouca gente conhece isso, né? Da carteira hoje, a Desenvolve, ela, em média ali do crédito direto, ela faz pouco, 51%, 52% para setor público e a diferença para o setor privado, onde 60% o público seria micro e pequena e a diferença seria média, média pequena, média média, média grande. Uhum. Mas assim, o recado não é por falta de opção ou falta de recurso que a gente vai deixar de atender. Tá? E aí, hoje, cada linha tem sua característica. Acho que é legal trazer um pouquinho mais de visibilidade também de como é esse processo, né, de acessar Desenvolve, o processo de avaliação e aprovação de Perfeito. crédito para quem tem interesse em abrir a linha. Muito bacana que você comentou que não necessariamente a empresa precisa já estar instalada aqui em São Paulo, um projeto piloto também pode ser financiado. E aí, até se você puder dar um pouco de visibilidade do que a gente tem observado até das tratativas da Desenvolve, há um incentivo também por região, né? Tem uma questão ali de foco prioritário também. Sim. Bom, em relação à região de atuação, né, a gente reconhece que o estado de São Paulo ele é muito desigual. Você tem ali, os grandes municípios, eles concentram ali quase que 70% do PIB. E aí, do ponto de vista de crédito, um dos mecanismos que a gente fez foi, olha, vamos premiar, né, vamos tentar desenvolver as regiões menos desenvolvidas do estado. Então, hoje, se uma empresa ela estiver inserida dentro de um município com baixo índice de desenvolvimento paulista, a gente tem um bônus na taxa. Ela Legal. consegue acessar uma taxa mais barata. Então, a empresa que estiver inserida em um médio IPDM, ela vai pagar menos do que uma que estivesse inserida, por exemplo, em São Paulo. Uhum. Então, a gente usa essa ferramenta para desenvolver o crescimento por todo o estado. Óbvio que depende muito da linha, da origem do recurso, mas, no geral, com recurso próprio, a Desenvolve tem essa premissa. O que a gente fez um pouco, assim, desde 23, e
porque assim, no geral, o empresário, quando ele nos acessa, né, ele já vem com, olha, eu quero essa linha e ele acessa. Quando na verdade o que a gente fez ali foi simplificar. Então hoje o empresário ele basicamente tem que definir se ele quer giro, se ele quer máquina ou se ele quer projeto. Se no projeto vai ser inovação, vai ser sustentabilidade, vai ser expansão, isso tudo a própria Desenvolve faz esse enquadramento com o cliente. Bacana. Ao contrário de um banco privado que tem ali o lucro, né, ele persegue o lucro, a gente, óbvio, precisa ser sustentável, né, para garantir a continuidade, mas a gente foca muito em geração de emprego e renda. Então, hoje, toda a entrada da solicitação é feita pelo site da Desenvolve, até para eu Tá. democratizar o crédito, eu conseguir dar escala. Tem ali, hoje, uma vez que ele faz um cadastro com o CPF registrado na JuCesp, ele faz ali uma solicitação que é ou é giro, ou é máquina, ou é projeto. Em 2 dias úteis, o sistema ele faz todas as consultas do que seriam pré-requisitos mínimos. Uhum. Então, CND, CADIM, CRF, classificação do credit rating de acordo com a nossa política de crédito. Está dentro, é elegível, ele já é notificado ali para inserir os documentos, kit banco, nada de outro planeta, a gente precisa desmistificar isso. E aí, uma vez que ele envia e ele está dentro, ele é elegível, a gente tem esse atendimento prévio no empresário, onde a gente qualifica, baseado no entendimento dele, do que ele pretende fazer com o recurso, a gente fala, olha, para esse pedaço aqui, a gente vê com bons olhos enquadrar em FINEP. Para esse outro pedaço aqui, a gente vê com bons olhos enquadrar em sustentabilidade. Não. Ah, tô vendo aqui que você está inserida na região do Vale do Ribeira. Eu tenho uma linha aqui que tem uma equalização e o teu juros é mais barato. Então a gente faz esse enquadramento para o empresário. Tá? Bacana. E qual que é o timing? Quanto tempo leva mais ou menos uma análise dessa? O que a gente fez lá, né? No geral, quando a gente chegou, a esteira ela era muito longa. Ao mesmo tempo que eu tinha, por exemplo, a Dona Maria do lado da Desenvolve, que queria um crédito de 30 mil reais para fazer um retrofit num restaurante, eu tinha uma empresa que queria 50 milhões de reais para fazer um projeto de saneamento. E o processo de análise era o mesmo. Uhum. Então a gente precisou mudar isso, senão a gente ia trazer problemas para a agência, uma ineficiência total. Hoje, basicamente, a Desenvolve ela segregou em 2 esteiras. Eu tenho hoje uma esteira digital, que eu vou atender ali a demanda de giro até 300 mil reais e projeto até 700 mil reais, onde o tempo de concessão do recurso, do momento que ele pede até a liberação, em torno de 30 dias, Uhum. prazo médio ali em torno de 20 dias hoje. E eu tenho uma segunda linha, onde o prazo depende muito, Érico, de várias variáveis. Assim, a garantia que o empresário está apresentando. Tá. E aí eu vou dar um detalhe aqui, né? Mas assim, no geral, o giro hoje, nessa esteira maior, em torno de 30 dias. Máquinas, pode chegar a 90 se for um maquinário importado. E projeto de investimento, então algo que envolva obra civil, ou eventualmente, por exemplo, o FINEP, que tem ali a deliberação, a análise do IPT, em torno de 90 a 120 dias. Tá. Então, o empresário, por exemplo, vai lá e fala que vou usar aqui o próprio imóvel operacional como garantia. Tem uma etapa ali que eu preciso fazer análise do valor do mercado de venda forçada do bem. Sim. Aí eu tenho que envolver uma engenharia. No processo de formalização de garantia, eu dependo da alienação fiduciária do cartório, do município, o que depende. Então, por exemplo, plano de negócios, que é uma coisa que a gente exige do empresário, se for projeto e acima de 700 mil reais, é uma coisa que também o empresário geralmente tem dificuldade. Uhum. E aí é um pouco a lacuna que a gente está atuando Tá. agora. É desenvolver um próprio time da Desenvolve que vai fazer o projeto de viabilidade com o empresário, junto com o empresário, Legal. ou eventualmente abrir um edital para cadastrar empresas que façam projetos, como por exemplo IPT, FAPESP, PIP, para fazer o projeto para o cliente, Uhum. que é uma grande dor, né? Porque assim, no final do dia o que a gente quer é o crédito consciente. Olha, eu não atuo com recurso não reembolsável, é só recurso reembolsável. Uhum. Mas ainda que é um recurso subsidiado, se o empresário não utiliza o recurso bem, ou ele não sabe para que ele está buscando, no final do dia ainda assim é um crédito. E ele Sim. pode se enforcar. Uhum. Então eu preciso garantir que ele tenha o acesso ao recurso e não dê nenhum solavanco, né, no decorrer do processo. Legal. E acho que até para corroborar aí para quem está assistindo, a gente teve um projeto muito recente com vocês. Uhum. A gente ficou muito positivamente surpreendido com a velocidade com que foi todo o Análise, processo, né? toda a análise. Da aprovação, do momento que a gente começou a conversar
até a aprovação final foram alguns pouquíssimos meses, uns 3 meses, 3, algo 4 do tipo. meses todo o processo. Então foi muito rápido. Legal. Às vezes é muito mais rápido até que alguns bancos que a gente tem que comitês de crédito, e mandar documentação e tudo mais, um monte de perguntas, um monte de dúvidas. Acho que foi muito ágil aqui, corroborando com o que você está Legal. falando. Bom escutar isso, assim. E até o volume também nos surpreendeu, né? Acho que vocês talvez tenham um limitador entre 30 e 40 milhões, dependendo do acesso direto. Acho que depende de linha a linha. Não necessariamente, assim, como tem esse bate-papo, né, que a gente faz eu diria que essa entrevista individual com cada empresário, a gente tem possibilidade de eventualmente pedir um pouco mais. É óbvio que eu preciso respeitar ali meus limites regulatórios, né, mas ah, e esse ponto, Érico, que você tocou do prazo, é uma coisa muito importante, assim, porque assim como o William, né, assim, o recurso ele é mais barato do que está disposto no mercado. O prazo é maior do que o que está disposto no mercado. A carência é mais flexível do que o mercado. Onde que até então a gente pecava? Na velocidade de concessão. Perfeito. E aí, assim, foram vários fatores, né? Não tem uma bala de prata. Por exemplo, a decisão de fazer uma esteira digital para você não onerar tanto a sua esteira, que a gente chama lá dentro de julgamental, era simplificar as opções de linha e fazer outras que ainda não tinham tanta não tinha tanta oportunidade, né? A gente não estava olhando para a lacuna, mas assim, a velocidade de concessão é uma coisa que a gente pensa dia e noite. É uma melhoria contínua. Para vocês terem noção, antigamente o empresário ele não tinha por onde ligar, ele ligava, a recepcionista atendia e repassava. Então, assim, não tinha URA, não tinha um WhatsApp oficial, não tinha um chatbot na tela de atendimento para dar escala. Então, a gente conseguiu implantar tudo isso, assim, super rápido. Óbvio, como eu disse, a gente ainda está aquém do que o Estado de São Paulo precisa, mas muita coisa evoluiu. E aí acho que uma coisa muito importante diferentemente de um banco que vai ter o relacionamento com a empresa, né? O banco vai ver ali a movimentação, vai ter a folha, vai dar a conta bancária para os clientes da empresa. A gente não tem isso, né? Para o empresário tomar um recurso comigo, eu não peço para ele abrir uma conta bancária, eu não peço para pegar a folha de pagamento dele. Então, é como se fosse um namoro, um início de namoro. Então, a gente precisa conhecer a empresa, precisa saber um pouco o histórico da empresa. Então, assim, ah, onde que eu quero chegar, né? Mesmo que a gente melhore, assim, de todas as formas, dificilmente a gente vai fazer a concessão na velocidade de um banco privado. Mas, por outro lado, a gente vai ter ali os pontos positivos, que é, olha, eu vou trabalhar com linha que chega até 10 anos, eu vou ter até 3 anos de carência e minha taxa vai ser ali IPCA mais alguma coisa, né? Meu custo de oportunidade é muito menor do que um banco. Eu preciso dar um retorno sustentável para a fazenda, para o Estado, mas assim, tem os prós e os contras. Bacana. E é muito bom para o empresário saber que tem essa opcionalidade, né? Porque às vezes o empresário hoje em dia está acostumado a investir muito com dinheiro próprio, né? E às vezes um desembolso de um novo projeto dentro do estado de São Paulo, talvez ele possa buscar um caminho alternativo com um custo bem competitivo, com uma carência relevante que você comentou e um prazo de pagamento adequado ao fluxo do projeto. Com certeza. Acho que essa estrutura é muito similar também para a FINEP, né? Que hoje a gente tem linhas aí bem competitivas, a gente tem um caminho de acesso direto e tem também o indireto via repassadores. Eu acho que vale, William, você comentar um pouco para quem está ouvindo a gente, hoje quais são as alternativas que vocês possuem hoje de crédito, né? Você detalhou bem questão de setores, Sim. mas se puder comentar essa diferença do acesso direto, do acesso via descentralizado, como funciona a captação também, acho que é bacana ouvir um pouco. Ótimo, com certeza. É importante mostrar que tem vários caminhos e a gente tenta se organizar com relação ao porte, né? De modo que a gente possa trabalhar com cada empresa da melhor forma possível e às vezes até duplicando as capacidades. Então a gente hoje, né? O InovaCred aqui em São Paulo, ele tem um teto de 300 milhões de faturamento, que é o máximo que a empresa pode. Algumas já passam, o que é bom, né? Elas vão captando e passam. E no direto é a partir de 90. Então a gente tem uma camada entre 90 e 300 que é até interessante que você pode ter um fund múltiplo. Não tem nada que desabone a empresa que, olha, eu vou pegar então uma parte aqui com a Desenvolve São Paulo, uma parte eu vou pegar direto. Então isso é uma coisa que dá uma flexibilidade. Essa camada média, né? De 90 até 300 tem duas oportunidades. Legal. E a gente fez uma mudança também recente, tem visto o crescimento, né? Imagina, a gente fazia desembolsos na casa de 2 a 3 bi por ano e agora está na quase 11, né? Então, para chegar nesse ativo de 30 bi, liberação muito forte.
e aí nós estamos subindo um pouco o ticket para poder ter mais ação junto com o descentralizado. A gente vê que é um programa que tem ido muito bem. Então hoje nós premiamos aí os agentes com um ticket a maior para trabalhar mais ainda, indo agora 30 milhões, né? Se foi uma notícia que foi muito bem Obrigado, recebida, viu, William? né? Muito obrigado. Não, na verdade, a gente que agradece, porque é a capacidade que vocês, né, como outros agentes ao redor do Brasil, De capilaridade, né? capilaridade, exatamente, porque a FINEP, Legal. como você colocou bem, né? Nós estamos na área pública, a gente precisa buscar eficiência, né? Precisa ser enxuto. Então, olha que interessante, a FINEP, né, há 10 anos atrás, ou 12, né, 2014, por exemplo, ela chegou a ter o teto de funcionários na casa de 700 e alguma coisa. Nós reduzimos, recuperamos um pouco, ficou uns 10 anos sem concurso, também é ruim, tem que ter uma renovação, né? Oxigenação. Não tem os novos, os seminovos, então a gente vai tendo aí o pessoal que nos ajuda aí a trazer as novas gerações e as visões, né? Porque chegou um momento que todo mundo da FINEP, o mais novo tinha 15 anos, 14, então é importante ter isso. E a gente conseguiu, hoje, ter por volta de 550 funcionários, né? Legal. Para fazer talvez 10, 15 vezes mais do que fazia antes, né? Então é como você falou, é Eficiência. melhorar sistema, é melhorar a comunicação, digital, né? Você vê, eu não tenho 30 anos de FINEP, tenho 15, mas eu lembro de pastas, né? Rodando para lá e para cá, fazer reunião física o tempo todo. Então a gente hoje digitalizou muito, né? Tem sistemas que a gente usa, inclusive uma melhoria é você usar sistemas mais parecidos para subvenção e para o crédito. Porque a gente quer multiplicar as opções de funding, né? Então, a empresa que captou uma subvenção, de repente vai buscar o crédito quando desenvolve para usar a contrapartida, ótimo, o projeto já está mais ou menos validado, né? E vice-versa, né? Então, isso é uma coisa que nos ajuda bastante para poder chegar nesse volume, né? E os agentes financeiros, o InovaCred, a gente busca ser o mais simples possível, né? Então, o que tem diferente, né? Por exemplo, no crédito direto, você tem um processo um pouco mais longo, porque é mais recurso. É uma coisa que eu até comentei esses dias, né? Às vezes a empresa pergunta, no banco eu consigo em 2, 3 dias, mas tem que ver a taxa e o prazo, né? Então tem essa diferença. A FINEP ela opera numa margem muito estreita, né, de spread. E o que é interessante nessa relação com os agentes financeiros, a gente faz o contrário do mercado, porque em geral, né, você vai penalizar o risco, né, cobrando mais. Então, uma empresa que fatura, sei lá, 10 milhões tem um custo de transação, um desafio muito maior que uma que fatura 200. Sim. Mas a FINEP, incrivelmente, ela cobra menos, né? A FINEP junto com a gente na ponta, né? Hoje o NovaCred, até 16 milhões, né? Esse porte pequeno, ele está numa taxa de TR mais 6,1 ali, mais ou menos, enquanto que a média, né, de 16 a 300 está um pouquinho maior, 6,6. Não é tanto diferente, mas mostra, a gente come um pouco o nosso spread para ajudar o agente, porque nós entendemos que o agente financeiro vai ter um desafio de transação maior para lidar Legal. com as empresas que faturam menos de 16 milhões de reais, né? Então, isso é importante ter essa visão. E o NovaCred busca ser muito mais simples, né? Então, assim, se o direto, por um lado, ele vai ter inovação pioneira, competitividade, tem as gradações, que também é o inverso do mercado, quer dizer, o projeto maior risco, nós estamos colocando uma taxa menor, né? Quem entra no mais inovação, vai desenvolver um fármaco, né? Uma tecnologia mais desafiadora, vai ter mais prazo e uma taxa menor, enquanto que a gente apoia também, né? Desempenho, inovações mais no nível da empresa. E o Nova Crédito muito mais objetivo, né? Ele tem um enquadramento básico, né? Como o Luca falou, é trazer essa visão de melhoria, de eficiência. A gente não espera que vai resolver, né? O foguete, não precisa ser algo desse Exato. tipo. É olhar para a empresa, mesmo Exato. que o vizinho já faça a inovação dentro do nível da empresa, é bem-vindo porque vai te posicionar, vai permitir que você busque exportar, né? Que você busque ter mais competitividade. Perfeito. Então a gente tem esses canais aí. E o NovaCred, a gente gosta de dizer que ele saiu de um programa que tá, e até parabenizar vocês, acho que a mudança que vocês fizeram ali de secretaria, acho que colocou o Desenvolve São Paulo, a gente vê um uso muito maior dentro da FINEP dos recursos. E o programa como todo saiu de 300 milhões por ano para 3 bi. Né? Então, ano passado foi a liberação recorde, 3 bilhões de reais, empresas pequenas e médias, e a capitalização avançando, a gente espera chegar até num nível maior esse ano. Bacana. E para a gente falar também um pouco do acesso direto, né? A gente tem uma experiência recente com a Emiv, que a gente fez uma captação via FINEP direto, e acaba que são linhas bem competitivas de custo e prazo, muito atrelado ali o esforço de inovação, o risco de inovação que a empresa está realmente correndo, né? Você tem ali a linha FINEP mais inovação, que ela acaba tendo um bônus de prêmio, né? Um custo bem mais baixo, eu digo bônus para o empresário, que capta um custo bem mais baixo, por estar correndo o risco da inovação. Hoje, o que vocês têm focado aqui, né, nessas captações diretas em relação à destinação de recurso, lastro, né, o empresário que está buscando um volume maior para um projeto em desenvolvimento, o que hoje são focos prioritários ali no acesso direto de captação de recursos?
Nós vivemos uma situação até que foi interessante no começo do ano passado, de até uma sobredemanda, assim, porque o produto ele é tão interessante, né, falando agora do direto, né, é difícil achar uma outra alternativa, né, porque Sim. estava até comentando isso no evento, né, a gente teve muita inovação no sistema financeiro, né, então você tem as fintechs, tem taxa de cooperativa, mas quando a gente olha longo prazo, parece que não mudou muita coisa, é a mesma turma que está aí lutando para chegar, né, no longo prazo a inovação. E aí a gente está num processo agora, a gente tirou algumas linhas em algum momento para segurar, porque a demanda chegou no nível lá de 25, 30 bi, sendo que a gente pode sabe subir de 3 para 8, para 9, para 10, mas também não dá para Aham. chegar. Tem algum limite, até porque 100 você tem vezes um assim. fundo que traz, né? Sim. Mas como nós estamos numa situação de usar um recurso adicional, né, através de um projeto de lei que já virou lei ordinária e permite aí um uso de recursos que tinham sido contingenciados anteriormente, esse ano é o ano que a gente vai operar com mais abertura de linhas. Então a gente voltou a ser um pouco. Foi até anunciado no FINEP pelo Brasil, voltar com algumas linhas de desempenho, estava fora. A gente tinha limitado alguns percentuais, né, para 70, agora voltou a atuar mais com 90, até com 100 em algumas circunstâncias, os prazos também mais amplos, né? Então o direto ele está olhando para a NIB, sim, está olhando para a Nova Indústria Brasil, para essas 6 missões. E a gente tem uma coisa que é importante, né, que são os escritórios regionais. Então a sede da FINEP é no Rio de Janeiro, mas temos os 5 escritórios, então eu sou responsável por essa atividade regional da FINEP, que é uma atividade totalmente transversal. Então eu vou falar desde o empresário pequeno, que eu vou recomendar o Desenvolve São Paulo, às vezes vai Legal. ser uma universidade, vou lembrar que tem lá um edital de infraestrutura, de pesquisa. Temos o escritório aqui próximo, né, no Itaim, em São Paulo, aberto para receber todo mundo. Acho que na dúvida é bom ter essa tratativa. Fazemos muitos eventos, né, para Sim. captar e para conhecer essas empresas. E nas demais regiões também outros escritórios que atendem, para a gente conseguir fazer dentro do direto esse trabalho que é importante, porque a empresa, às vezes, ela acha que não vai ter condição de captar 50 milhões, 80, então ela tem que mostrar o projeto, em mostrar para nós, né, o que é feito, mas como, né? Então o orçamento é muito importante, né? Entender como é que ela faz, né? Como ela quer chegar lá. E aí não precisa ter medo de mostrar que é desafiador. Acho que isso para nós é música, né? Bacana. E a gente tá falando de operações assim, prazo de 12 anos, carências até 4 Exato. anos. São operações bem longas. E de nossa experiência que a gente teve, a gente achou bem legal o esforço realmente que vocês fazem para essa parte de mérito, né, do projeto, de ir visitar, entender o impacto na sociedade, entender o impacto da destinação que aquele recurso tem de fato, né? Porque é um recurso que precisa gerar um ganho não só para a companhia, mas para a sociedade e para a diretriz que a FINEP tem de investimento. Hoje a política é bem clara, transparente, são 2 eixos, você tem um eixo de inovação para olhar para alguns direcionadores, né, Uhum. como o ineditismo, a qualificação ali da equipe, o orçamento, e um eixo de relevância para mostrar onde vai gerar externalidades, né, sociais, ambientais. E o que a gente vê na literatura de inovação, política pública, isso está em estudo do FMI, você tem um subinvestimento privado em inovação. Então não é que a empresa não vai investir, que ela não vai inovar sem a FINEP, mas o fato é que quando a gente está junto, né, FINEP, Desenvolve São Paulo, os agentes, a gente consegue ampliar um pouco o leque. Então, sabe Uhum. aquele. A engenharia tinha 10 projetos, ele bate no financeiro, não. Nessa tira aqui vão esses 2. Aí, peraí, mas eu conversei com o Desenvolve, com a FINEP, vai mais uns 4, então legal. E a profundidade também, velocidade, porque às vezes é isso, né? E a gente sempre diz, o fluxo de caixa é o ponto mais importante, né? O que quebra uma empresa é a falta de caixa. Então, é importante saber que a inovação ela tem um prazo para dar resultado. Então, você ter que ficar apertado nesse período acaba sendo um problema e muitas empresas acabam, como outro dia alguém no evento falou, ele não é algo tão crítico para o dia de amanhã, né? Engenharia, as ações da empresa, e aí às vezes acaba deixando de lado. E aí perde no longo prazo na concorrência, né? Bacana. E agora com essa ampliação dos 90%, você está falando o volume que eu posso hoje usar de recurso da FINEP dentro do meu projeto, né? Hoje, no Exatamente. processo da esteira, a companhia ela cadastra um plano estratégico de inovação, né, na esteira direta, e até 90% desse recurso pode ser financiado via crédito da FINEP. Isso é bem bacana, né? E essa coisa da recorrência é muito interessante que você comentou, né? Porque a gente diz o seguinte, a inovação não é para fazer só uma vez. Acho que a gente Exato. observa das empresas um fôlego, né? Uma tratativa contínua Contínuo. de manter uma equipe qualificada e usando também, né, a subvenção como um paralelo, né? Às vezes tem editais, são boas oportunidades. Hoje a gente tem chamados, por exemplo, de Conhecimento Brasil para
colocar pesquisadores, doutores na empresa, então isso é uma coisa Legal. muito importante. E você tinha comentado sobre esse esforço de divulgação que vocês estão fazendo do programa FINEP pelo Brasil, né? Eu vi que vai ter algumas agendas de editais também já programadas, né? Como funcionam esses editais? Se puder, dividir um pouco também para quem está escutando. Vamos falar, porque edital é sempre um tema, né? Que quando a gente faz o FINEP pelo Brasil, a gente deixa para o final, né? Porque é É, aquela cenoura que o pessoal tem interesse, né? Eu acho que a FINEP melhorou no aspecto de programação, porque a gente vinha, às vezes, lançando chamadas, surgiu essa de defesa, essa aqui de energia, cada 3, 4 meses. Eu acho que agora, com a ideia da NIB, né, com essa ideia de programar, a gente tem feito, vamos dizer assim, alguns lotes, né? Então, em janeiro de 24, a gente lançou mais de 10 chamadas. Todas elas já terminaram, muitas em fluxo contínuo. E agora nós temos uma nova rodada, que foi lançada agora no começo de fevereiro. E aí o FINEP pelo Brasil ele vem num momento interessante, porque a ideia é que a gente não faça isso o ano inteiro, não uhum, dá para ficar o tempo todo. É um esforço concentrado, são 2 meses e meio que a gente vai rodar mais de 100 cidades, então caramba. por isso que eu fico olhando o celular aqui, porque sempre dá um problema no evento, é sem corrigir, consertar, arrumar, mas estão sendo eventos muito procurados, a gente vê as pessoas de pé na fila, porque realmente todo mundo quer saber e tem muita novidade, né? A gente lançou agora 13 chamadas públicas, né, de subvenção econômica, um valor de 3,3 bi, e aí lida com esses temas, né? Transição energética, saúde, a parte aí de pesquisadores na empresa. Então, essas chamadas, elas são em fluxo contínuo. Então, quanto antes a empresa entrar, melhor, né? Para ela ter uma posição boa na forma de competir por esses recursos. E quando a gente diz subvenção econômica, qual é a diferença? Não tem um reembolso? Como funciona essa dinâmica? Isso é importante explicar, né? Porque às vezes a empresa ela tem uma visão que tudo é crédito, mas tem recursos diferentes, né? Eu digo que a gente tem 3 dinheiros, né, para a empresa, né? Você tem o crédito, que todo mundo conhece mais, mas tem também equity, né, via alguns FIPs, né, que a gente aporta com Legal. outros investidores, às vezes estratégicos, às vezes institucionais. E o grant, né, a subvenção, é recurso não reembolsável para a empresa, mas aí tem a política pública. Ela aí sim precisa ser para atividade de maior risco tecnológico, né? Quando você tem realmente coisas mais de fronteira dentro de alguns setores, né? Então você pode falar às vezes de satélite, de vacinas, coisas mais desafiadoras, mas a subvenção econômica ela complementa porque o crédito vai olhar para uma pirâmide maior e a subvenção vai ali para pegar os projetos mais críticos. Entendido. E uma coisa importante que sempre a gente diz, o atendimento da FINEP ele é sempre muito aberto para o crédito. A gente pode sentar, conversar, fazer junto com o Desenvolve, com os parceiros. Quando chega o não reembolsável, a subvenção é um processo mais competitivo que a gente precisa ter isonomia, né, no Claro. sentido de não poder ajudar a cada projeto, mas sim, as regionais ajudam, né, a direcionar, olha, tenta entrar aqui, dá uma olhada nisso, né? E hoje a esteira de avaliação desses projetos é toda feita com o time da FINEP, né? Vocês têm algumas áreas setorizadas, né, de gerentes que atuam em todo esse estudo, né? Imagino que com esse volume de demanda, o volume de trabalho interno tenha aumentado bastante. Como que vocês estão organizados nesse sentido? É o que eu falei, o desafio de você com as mesmas 600 pessoas aí de 10 anos atrás e dar com uma quantidade de recursos muito maior, mas aí vem um pouco a inteligência de você trazer o especialista, né? Então, eu tive, por exemplo, na Vinova, uma agente de inovação parecida com a FINEP na Suécia. Eles têm ali um grupo pequeno e tem uma rede de Legal. apoio, né? E aí nós usamos muito as entidades técnicas setoriais, então uma agência reguladora de energia, né? O ministério que está olhando para aqueles temas para que eles possam nos ajudar, né? A conceber, né, quais são os temas mais críticos, ajudar na análise. O Sebrae, por exemplo, está ajudando em alguns projetos. E a equipe, a gente tem 3 canais, né? Você tem o canal setorial, que é a equipe da FINEP que faz análise, né, que executa tanto para subvenção como direto, né? E tem a equipe regional, que é uma equipe mais de comunicação, e tem o canal que a gente chama de descentralizado, que ele serve tanto para o crédito como para a subvenção, porque na subvenção a gente Uhum. também descentraliza via FAPESP, FAPESG, tantas fundações aí de amparo à pesquisa, para poder ter essa capilaridade que a gente vem falando, porque aí você tem uma força muito maior para Uhum. chegar em mais regiões, né? Interiorizar, que a gente diz que é importante, né? Bacana. E o que ajuda é tentar ter algum padrão de análise. Então, hoje, por exemplo, os critérios que você usa na subvenção do crédito, eles não são tão diferentes. O que muda é a nota que você espera. Uhum. Acho que vale também a gente dar um pouco de contexto para quem está ouvindo a gente, que nem sempre uma empresa precisa estar num setor mega disruptivo, né? Construção de foguetes, satélites. Acho que se vocês puderem trazer alguns exemplos mais de contexto assim, em relação a tipo de captação, setor de empresa que já acessaram vocês, que tiveram linhas de crédito aprovadas nesse sentido.
Tá? Posso comentar um pouco a visão da FINEP? Quando a gente fala dos diversos instrumentos, é para cada um atender uma missão. Então, Uhum. a subvenção realmente ela é mais exigente nas tecnologias, o crédito ele é muito mais aberto, né? E a gente trabalha com todo o setor, isso é importante ressaltar. Então, tem setores, até na classificação ali, que ele é dito como menor intensidade tecnológica. Mas, na realidade, tem muito desafio ali dentro, Uhum, né? Sim. Eu muito. vou citar, por exemplo, a indústria têxtil, que eu acompanhei bastante. O setor têxtil, você tem ali um desafio de volume, né? Às vezes você está falando de milhões de peças, você tem que controlar isso, acompanhar, tem um desafio de sustentabilidade muito grande, né? O setor de processos, né? No agro, na indústria alimentícia. Às vezes você vai fazer, de repente, o mesmo macarrão ali industrial, mas aí você consegue reduzir o uso de água, de um Perfeito. componente químico. Então, essas variações, essas reduções, né? O setor moveleiro, a gente apoia muitos projetos, né? Então, isso gera aí uma possibilidade de alcance muito, muito grande, né? Eu tenho um exemplo super legal, assim, que acho que foi uma das primeiras empresas que eu fui visitar ali na etapa de governança. Em 2016, 2017, eu ainda não estava na agência, mas tinha um produtor rural que ele tinha uma série de áreas na região de Presidente Prudente, onde ele plantava mandioca. Aí ele falou assim, olha, pô, eu toda vez aqui eu produzo a mandioca, meu faturamento é, sei lá, em torno de 50 mil por mês aqui, e toda vez meus fornecedores de farinha de mandioca me espremem. Ele foi lá em 2018, pegou um crédito na Desenvolve para expansão e ele fez uma agroindústria. Ele Uhum. passou a produzir a farinha de mandioca. E esse empresário ele cresceu. Ele saiu ali de um faturamento de 50 mil por mês para algo em torno de 5 milhões mês. E aí em 2023 para 2024, eu fui visitar ele. Ele estava pedindo um crédito para comprar maquinários específicos para extrair a fécula da mandioca. Então aqui é o alto valor agregado, né? Pô, com a fécula da mandioca, ele pode produzir desde suporte para fornecimento de pasta de dente, suporte para consolidar o queijo, sim, N exemplos. Hoje esse empresário ele desenquadrou, ele já não consigo mais atender ele diretamente, mas são exemplos assim que não Uhum. é legal dar para os nossos ouvintes que não precisa ser um lançamento de um foguete, né? São coisas práticas, assim, o empresário que, por exemplo, ele quer fazer uma reforma ou ele, um exemplo aqui que eu vejo muito, o empresário ele está num local que ele paga aluguel, então um galpão, uma indústria, ele fala, olha, eu preciso de recurso e, pô, ele pode financiar comigo o recurso, ele dá um jeito de encontrar uma área, né, porque eu não posso financiar a compra do terreno, não pode enquadrar como especulação imobiliária, mas ele tendo a área ou, enfim, empreendimento alugado, ele pode pegar crédito comigo para fazer uma estrutura própria. Ele Uhum. parar de pagar aluguel, começar a formar patrimônio e pensar a médio e longo prazo, pô, construir o galpão ali, vou fazer o habite, olha, Desenvolve, eu quero pegar uma outra linha aqui, quero dar o próprio empreendimento como garantia. Então, são pequenos exemplos, assim, que não precisa ser alguma coisa super inovadora, mas que, assim, o empresário tem N opções, né? Uma estrutura própria, é maquinário, é um processo produtivo, é o desenvolvimento de um novo produto que não está no horizonte da empresa, enfim, é muito amplo, né? Crédito é muito amplo. Boa. Bacana saber. Inclusive, até o projeto que a gente estava desenvolvendo com vocês era a construção de uma fábrica nova para o cliente aqui no estado. Então, é legal saber que tem essas alternativas, né? Um empreendedor que está pensando em expansão, está pensando em desenvolvimento de projetos, buscar esses caminhos e nada mais melhor do que testar com vocês a viabilidade, né? Bom, dando uma continuidade aqui também, eu acho que para quem está ouvindo a gente, talvez seja legal dividir um pouco dos desafios, né, do empreendedor que vai acessar essa linha de crédito, assim, o que vocês recomendam como preparação, para que ele tenha um bom acesso e consiga, de fato, aprovar um pleito dentro das entidades? Acho que vale muito essa busca de contato com os escritórios regionais, porque a gente Uhum. acaba orientando, né? De repente segmentar o projeto e sempre tentar ser bastante claro nessa escrita, né? A escrita ela não precisa ser longa, eu acho que esse é o primeiro ponto, Uhum, né? Às vezes uhum. você acha que vai ser uma tese de doutorado. Não, é ser bem objetivo nas perguntas que são lá colocadas, né? Mostrar é um pouco, a gente gosta de ver um salto, né, na inovação, um salto que ele é possível, né? Quer dizer, então Uhum. quando você vê, você sempre desconfia da empresa que nunca atua naquilo e vai revolucionar. Lógico, é bom ter ambição, a gente quer, mas também é uma ambição que tem
é uma narrativa, né, a gente fala às vezes muito de indicadores, mas eu gosto muito de ouvir a história, né. Sim. Como é que você começou, o que que você faz hoje, onde você quer chegar, né, entender um pouco essa transição, né, e mostrar um pouco como que vai ser feito. E as coisas às vezes tem muita coisa que a gente acha que é olhar o desafio, é a consistência a palavra-chave, né. Então às vezes você olha ali o orçamento conversa com o cronograma, quer dizer, como é que você diz que vai fazer um projeto em 6 meses? Já é estranho, quer dizer, Uhum. leva 1 ano, 2, né, então essas coisas precisam se conversar, né. Eu acho que é bem isso, é mostrar um pouco o fluxo, né, como que ele espera chegar e olhar sempre para a concorrência. É importante mostrar de forma transparente: "Olha, isso aqui já tem no mercado, mas eu vou fazer algo que vai me ajudar nesse sentido", né. Tem esse desafio, eu acho que ter essa comunicação bem objetiva, né. Bacana. E dá para até se organizar nos desembolsos também, né? As linhas hoje, elas não precisam ser tudo desembolsado no primeiro ano, né? Tem como você É, Uhum. organizar os momentos de desembolsos para acompanhar de fato a comprovação da destinação, né? No caso. exatamente. Tem o Ricardo Brito, que é o presidente da Desenvolve São Paulo, eu diria que ele é um dos principais economistas do país hoje, né? O cara é brilhante, assim. Tem uma frase dele que é espetacular, que ele fala assim: não é o crédito que gera a oportunidade, são as oportunidades que geram crédito. Pode parecer besteira, mas o que eu diria assim, princípio básico para o empresário. Primeiro de tudo, ele sempre está com as contas, né, as publicações de balanço, tudo atualizado, tudo em dia. Ele lê muito bem os pré-requisitos, que parece que é uma coisa óbvia, mas a gente destaca no site, né, o que são os pré-requisitos para ele conseguir acessar o recurso. Muitas vezes a gente atende o empresário que fala: "Pô, não paguei o imposto, estou devendo imposto", pô, é meio contraproducente, né, eu estou trabalhando ali com recurso que é de impostos da população no geral e eu fomentar um empresário que não pagou o imposto. Uhum. Uhum. Então assim, ler muito bem pré-requisito, ter a documentação toda atualizada nos birôs de crédito, Serasa principalmente, e quando for tratar de projeto, ter um bom plano de negócios. Perfeito. E usar muito bem o sistema S, né? O Senai, por exemplo, a gente tem uma linha lá na Desenvolve, que é no âmbito do programa Potencialize, que o Senai ele qualifica o objeto para o empresário. Então ele fala para o empresário: olha, para você fazer isso, você precisa desses equipamentos, dessas máquinas. E você vai ter tanto de retorno, vai ser tão assim mais eficiente. O Senai não só qualifica, como ele faz o upload das informações na Desenvolve, ele ajuda o empresário a fazer o plano de negócios, e aí é um ponto importante que o William citou, né? Não adianta, o empresário fala: olha, eu vou crescer 100% nos próximos 5 anos, 100% ano a ano, é uma coisa assim, é legal ter ambição, mas é bom ter os pés no chão, né? E aí as premissas estão corretas, como que ele vai fazer para atingir aquilo, né? O Excel, ele aceita tudo, né? Mas assim, é ser bem pé no chão e de novo, o recurso ele não vai sumir, ele vai estar lá, né? O empresário pode pegar o recurso, às vezes ele tem uma ambição de dar um passo maior que a perna, mas ele pode pegar um volume menor, até uma forma de estruturar melhor as garantias, e nada impede, dele pega uma tranche, faz o projeto, paga, inicia a amortização e ele vai, pega uma segunda tranche. Tem casos na Desenvolve lá que a gente financiou a empresa 6, 7 vezes, Legal. sempre em projetos. Mas assim, os 3 pontos principais é manter as informações atualizadas nos birôs, se envolver projeto, procurar alguém que faça, né? E aí a gente sempre indica o Sistema S. Eu citei o Senai aqui, mas tem o Sebrae, e o Sebrae é um super parceiro. eh, Inclusive agora eles vão ajudar também a entrar com complemento de garantia. O Sebrae deve aportar aí no fundo que a gente administra do Estado, que complementa a garantia. Então, não só no apoio técnico ali, mas eles também vão ajudar a complementar com a garantia. É, e, e acho que mais importante é também ver os pré-requisitos das linhas. Isso não só da Desenvolve, mas da FINEP. Ele tem entender muito bem o que ele precisa para acessar o recurso. O Luca e William, como é que funciona? A gente estava falando aqui um pouco do perfil, né, do setorial, de clientes que podem pegar dívida com vocês. Mas uma dúvida que é muito recorrente aqui para a gente é assim, pô, dívida que é subsidiada geralmente é para CAPEX. Geralmente essa é o que a gente mais ouve.
Mas queria ouvir de vocês também, por exemplo, linhas de capital de giro, que também tem a ver com a Uhum, sustentabilidade, geração de emprego uhum, e tudo uhum. mais. Como é que vocês enxergam esse tipo de crédito? Então, apesar da gente focar muito, né, nas linhas que eu citei ali, inclusão creditícia, sustentabilidade, inovação, o nosso core é focar em projetos de Uhum. investimento. Apesar da gente focar, a gente reconhece a necessidade do empresário e eu tenho também hoje linha na Desenvolve de capital de giro isolado. Eh, mas não são linhas que a gente vai incentivar do ponto de vista de taxa, do ponto de vista de prazo e do ponto de vista de carência. Mas a gente tem, ela atende ali, comparado ao mercado, é uma linha até, eu diria, barata. No geral, quando é uma linha de giro isolado ou maquinário isolado, a gente vai olhar muito a foto da empresa. Qual é a capacidade de pagamento daquela companhia? E aí, no geral, a gente vai ver ali a soma de faturamento dos últimos 12 meses, a gente retira endividamento bancário e em cima daquilo a gente libera um montante que, assim, no melhor dos casos, vai ali até 30% disso. Então, geralmente, menos do que um banco Tá. privado liberaria, mas a gente tem, tá? O que, que a gente fala muito para o empresário? Olha, eu tenho a linha de giro isolado, que eu vou olhar para a foto da tua empresa, mas dentro de projeto de investimento, você pode utilizar até 30% do que eu te financiar como giro associado ao projeto. Então, pegando o exemplo ali do empresário que tem, por exemplo, uma indústria, né? Ele pega o recurso, ele faz ali o galpão, depois ele pega o recurso, faz a compra das máquinas e agora ele precisa de recurso para comprar os insumos. Aí eu vou lá e libero o giro associado ao projeto. A diferença é que eu libero no final, mas é uma forma do quê? Do empresário acessar um giro mais barato, com mais prazo e mais carência. Hoje o giro isolado, a Desenvolve está financiando ali a partir de 1,5 ao mês pré-fixado. O prazo da linha no digital são 36 meses com 3 de carência. E na esteira maior, né, os financiamentos acima de R$ 300 mil, 60 meses com 1 ano de carência. Então, apesar da gente não incentivar, ainda assim é um giro, Uma comparado ao alternativa, mercado, né? uma alternativa. No caso da FINEP, até pela disposição do FNDCT, do fundo, né, a gente precisa operar de fato com projetos, Uhum. então a gente não tem nenhum tipo de atuação, seja direta ou via descentralizado, que fomente, né, que apoie o giro da maneira mais assim, a concepção mais tradicional, né. O que ocorre, por outro lado, até para responder essa questão do CAPEX, né, de fato, os projetos têm o que a gente brinca que é o giro da inovação, né, quer dizer, você Uhum, para inovar também precisa movimentar um pouco de matéria-prima, Sim, né, tem a questão de uhum, pagar salários, esses sim. recorrentes aí uhum. que eles estando integrados, é como você falou, né, a máquina está Empacota integrada num no projeto. projeto, essas pessoas, né, óbvio que a gente não vai pagar a folha do RH da empresa, Aham. e Sim. nem a engenharia inteira, mas assim, se você consegue especificar, né, olha, essa turma aqui está trabalhando, fazendo pesquisa, mas até o diretor, sim, você separa a hora dele, que ele está envolvido no projeto, isso é uma espécie de giro, é um OPEX, mas está atrelado dentro de uma concepção de projeto, né. E até tem um ponto importante que eu não citei, né? Eh, As linhas de projeto, elas permitem inclusive o reembolso de eventuais gastos que os empresários fizeram com recurso próprio. Ah, legal. Então, uma vez que o empresário ele cadastra o pedido, né, faz o cadastro simples ali, que são 3 perguntas, e depois ele faz o preenchimento, já gera um protocolo que dá direito a ele reembolsar eventuais gastos que aquele CNPJ teve e ele tem a nota fiscal. E Legal. aí o horizonte é 6 meses para trás da entrada ou 1 ano anterior à assinatura do contrato. Então, supondo que a gente afirme aqui um contrato de alguma operação, por exemplo, em março de 26, se o empresário levantar os gastos ali, as notas fiscais, de março de 25 até então, ele pode ir apresentando, a gente Uhum. reembolsa, tá? Então, algo às vezes que ele falou, bom, eu fiz ali a construção, mas eu deixei por isso, mas eu paguei o engenheiro, eu tenho a nota fiscal, eu paguei a consultora, eu tenho a nota fiscal, a gente pode reembolsar. E aí eu não vou financiar como giro, vou financiar como projeto. Tá. Projeto. Até porque o desenvolvimento vai acontecendo, né? O empresário não Exato, vai parar o dia a dia dele. exato, exato. Mas é muito bom saber. E como funciona essa parte de reembolso de despesas na FINEP, William? Pois é, essa é uma outra novidade que é bom ressaltar, né? Nós, naquele momento que a gente precisou controlar um pouco a demanda, a liberação nunca parou, a gente foi crescendo 10,5, sempre nesse volume, mas como a demanda foi muito gigantesca, a gente restringiu algumas linhas uma parte do ano passado, agora está voltando, tem capitalização, tem outras possibilidades, né?
e a gente tinha interrompido por algum momento a returação de 6 meses, né, antes do envio, que agora retomou. Então, Legal. no direto, hoje a gente tem essa returação, que é importante porque o direto toma mais tempo, a negociação é mais complexa, né, envolve um valor maior, e aí dá essa liberdade da empresa incluir no projeto que ela já está gastando, inclusive antes mesmo do envio, né. No caso do NovaCred, a gente não usa, até porque o fluxo é um pouco mais rápido, Uhum. então vale realmente, né, a data aí padrão do envio, né, mas não volta, né. E a subvenção também não tem essa retroação, até porque é um tipo de processo um pouco diferente, né, de olhar para alguns casos mais específicos. Obrigado pelo tempo de vocês. Acho que aqui essas explicações com certeza deve ter ajudado muito quem está escutando a gente. E, enfim, agradecer novamente pelo Ática, pela disponibilidade de vocês de estarem aqui dividindo um pouco do dia a dia de vocês, né? E para a gente estar aprendendo aí cada vez mais sobre esse acesso a linhas incentivadas, que é um caminho, uma alternativa de crédito muito importante para o empreendedor brasileiro hoje, né? É, eu faria uma provocação final para o empresário, né, para Sim. deixar bem aberta aqui a nossa atuação, porque quando a gente fala, por exemplo, de subvenção, crédito direto, né, a Finep, aqui no estado de São Paulo, tem uma relação próxima, até maior que o PIB. Às vezes você tem a subvenção até Uhum, 40. uhum. E no crédito descentralizado, a gente vê que o empresário do Sul, por exemplo, usa mais. Então a gente tem feito esforço muito grande junto com o Desenvolve São Paulo para mostrar que tem linhas, tem Uma série de caminhos, né? Finep Days, né, William? A gente fez É, vários. realmente a gente quer que o empresário esteja usando aí as opções que são muito boas, né? Então, Legal. a gente agradece o convite, acho que é super importante ajudar que, né, tanto o trabalho da Finep quanto a Desenvolve espalhem para os empresários. A provocação empresária é: acesse o site da Desenvolve SP, conheça as linhas. A gente fica na Consolação 371, a gente tem o costume muito de, inclusive implantei um projeto que é uma agência móvel que roda todo o estado. O empresário consegue ver no site onde a agência está em tempo real. Assim, as portas estão abertas, a gente tem um WhatsApp oficial, enfim, provoquem, vão atrás, procurem a gente, tem o recurso à disposição. O que a gente quer no final do dia é geração de emprego e renda e de forma sustentável. Legal, Luca, William, muito obrigado aí de novo pela honra de ter vocês aqui. A gente que agradece. Obrigado. Certamente deve plantar uma sementinha em vários empresários que estão ouvindo a gente aqui. Legal. É bom ouvir isso, cara. Assim, a gente não tá muito no nosso dia a dia realmente, mas são linhas que podem fazer a diferença para a empresa, né? Tá naquele Totalmente. momento ali que, inclusive com a taxa de juros que a gente está hoje, às vezes captar em linhas convencionais é inviável, mas vocês estão aí para fomentar justamente esse perfil de empresa, né? De empresário. Muito obrigado aí pelo tempo de vocês. Espero que A gente que esse agradece. bate-papo seja útil para a turma. Obrigado pela Certo. Valeu. oportunidade, um abraço.